tema da palavra de hoje se chama Uma Vida Mais Leve. E muitas pessoas encaram assim a vida com Deus, a vida cristã, alguns chamam de uma vida religiosa, mas não é apenas uma vida religiosa, é a vida por meio do único caminho que é o Senhor Jesus Cristo, como uma coisa que se torne pesada, que se torne difícil, que se torne dificultosa, que se torne algo desagradável de ser vivido. Muitas pessoas têm aquela concepção de que ser cristão é uma coisa chata, é uma coisa desagradável, é uma realidade de vida que, entre aspas, não aproveita a vida. Pelo contrário, é justamente o contrário que o Senhor Jesus promete. O Senhor Jesus promete que se nós crermos nele, nós teremos abundância de vida, que dentro de nós fluirá como rios de água viva, que mesmo diante de circunstâncias difíceis, de problemas, de tribulações, nós teremos uma paz que excede todo o entendimento, mesmo que sejamos acusados, desafiados, confrontados, perseguidos, o seu poder se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza, que nós faremos obras maiores ainda daquelas que Jesus fez nessa terra como humano, junto, na mesma natureza que nós temos hoje. São promessas extraordinárias que nos fazem viver uma vida abundante. Agora, quando nós percebemos essa realidade, nós vamos também precisar entender que sem Jesus nas nossas vidas, nós temos um desígnio, temos um destino, temos um desdobramento da realidade do pecado, da realidade do afastamento da presença de Deus, da corrupção da nossa natureza, da nossa carnalidade, da maldade que há no mundo, da concupiscência, dos desejos maus, como diz a palavra de Deus. Temos uma tendência ao sofrimento, temos uma tendência ao desequilíbrio. Nós temos uma tendência a vivermos aflições. Essa é a nossa natureza humana sem Jesus. Não importa a tua idade, não importa a tua realidade. Uma criança, como nós temos hoje, o nosso pequeno Levi, quase 2 anos de vida, existem dias em que ele sofre, existem dias em que ele está contrariado, existem dias em que ele está aflito, existem dias em que ele não entende o que está acontecendo. E assim não importa se é um bebê, se é uma criança, se é um adolescente, se é alguém que é solteiro, alguém que é casado, alguém que já é idoso, se é um empresário, se é alguém que trabalha por conta, se é alguém que é funcionário de uma empresa. Nós todos temos a tendência, sem Jesus, a viver uma vida pesada, a viver uma vida aflita. Diz lá na palavra de Deus, no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva se afastam da presença de Deus, porque pecam, porque desobedecem, porque escolhem não cumprir aquilo que Deus havia estabelecido sobre eles. Diz a palavra de Deus que vem uma sentença, uma natureza pecaminosa derramada sobre toda a humanidade. E nós vemos lá, preste atenção se você quiser, leia o capítulo 3 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, quando você tiver um tempinho, quando você chegar em casa hoje, quem sabe. Você vai perceber que desde que o pecado entrou no mundo, vieram aflições sobre os relacionamentos familiares, vieram aflições sobre o ambiente perigoso que se tornou perigoso na vida humana nessa terra, vieram aflições sobre o fruto do trabalho ser produzido, vieram aflições para as preocupações com o dia de amanhã, vieram aflições sobre as emoções, veio o medo, veio a vergonha, veio o afastamento da presença de Deus, veio a ira, a violência. Nós vemos no capítulo 4 de Gênesis, nos primórdios da narrativa bíblica, um irmão assassinando o outro por inveja. Então nós vemos essa tendência de aflições. Aquele que tem muito, não se engane, aquele que tem muito é aflito, aquele que tem pouco é aflito. Aquele que vive a sua vida de solteiro, que é maravilhosa, é aflito. Aquele que vive a sua vida de casado, que também é maravilhosa, também é afligido. Não importa a situação que nós vivemos, se nós estamos afastados da presença de Deus, a nossa alma é afligida. Nós temos necessidades espirituais, nós temos um vazio. Por algum tempo, as pessoas conseguem se distrair. Por algum tempo as pessoas conseguem ludibriar esse vazio. E normalmente essa forma de se distrair está ligada a algo que aumenta essa aflição.
Normalmente a forma de se distrair está ligada ao pecado, está ligada à ganância de viver a vida, está ligado, quem sabe, em outra área, à promiscuidade sexual, como uma fuga para essa angústia da alma, está ligado à violência, à ira, a extravasar, a algo que está de mal dentro de si. Algumas vezes está ligado à vaidade, à idolatria, à rebeldia. Agora, num momento ou em outro, e eu creio que se você está aqui neste lugar, você ou está passando por isso ou já passou, num momento ou em outro, nós percebemos esse peso na nossa alma. Num momento ou em outro, nós percebemos esse buraco que só o Senhor Jesus pode preencher. Num momento ou em outro, nós percebemos esse desconforto existencial, esse cansaço existencial, espiritual, essa sobrecarga que a natureza afastada de Deus nos causa. E mesmo que existam algumas coisas nesse mundo, algumas falsas alegrias, alguns prazeres momentâneos que disfarcem esse peso da nossa alma, somente o Senhor Jesus resolve de forma definitiva para que vivamos uma vida mais leve. Somente o Senhor Jesus causa algo realmente poderoso, sobrenatural e espiritual que pode tornar a nossa vida mais leve, independentemente das circunstâncias que nós venhamos atravessar. Mesmo que estejamos começando um projeto, mesmo que estejamos no meio de um propósito, ou quando nós estejamos derrotados em alguma situação da vida, a nossa vida pode ser leve com Jesus. Até mesmo as aflições podem ser leves com Jesus. As coisas deste mundo, os problemas, as dificuldades se tornam mais leves com Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesse que é um dos textos principais da palavra de Deus para a nossa vida como igreja, que eu quero te convidar a abrir na tua Bíblia. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Deus usou Mateus para prestar atenção nessa fala de Jesus, nessa ilustração. Está registrado apenas no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 até o 30. Casualmente hoje, se a gente estiver aí na projeção, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que é um pouquinho diferente os termos do que a NVI, que normalmente nós estamos acostumados a ler. Bem pouquinho diferente, mas existe aqui uma expressão fundamental na Nova Almeida Atualizada. Nesse momento que nós percebemos a necessidade da nossa alma, é o momento que Jesus começa a ter a oportunidade de agir nas nossas vidas. E eu quero falar hoje aqui contigo 3 atitudes que você e eu precisamos ter constantemente para uma vida mais leve. Talvez você hoje visita aqui a igreja e essa palavra se encaixa certinho no momento de crise, de desespero, de problema, de vazio, de pressão que esteja sobre a tua vida. Mas essa palavra não é só para quem nos visita. Às vezes nós estamos frequentando a igreja, pertencendo ao povo de Deus, praticando já uma caminhada com Jesus e por um motivo ou outro permitimos que a nossa alma fique sobrecarregada. Permitimos que as circunstâncias da vida nos levem a um fardo existencial. Muito daquilo que nós chamamos hoje de estresse, muito daquilo que nós chamamos hoje de uma tensão, de uma pressão, é espiritual. Parte disso se resolve com o descanso físico, mas existe um descanso que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez alguns de vocês já me ouviram pregar uma mensagem em torno desse texto. Talvez seja a primeira vez que você escuta, mas aqui nós vamos extrair hoje 3 grandes princípios para uma vida mais leve. 3 grandes imperativos que o Senhor Jesus traz nesse texto, carregados ao lado de uma promessa. Que promessa é essa? Já no versículo 28, o Senhor Jesus estabelece essa promessa: eu os aliviarei. Diga aí para quem está do teu lado: Jesus te aliviará.
Essa é a promessa para a tua vida. Essa é a promessa para a minha vida. O Senhor Jesus sempre tem para nós, junto com Ele, uma vida mais leve do que sem Ele. A vida com Jesus sempre é melhor do que a vida sem Jesus. Mas eu estou enfrentando essa dificuldade, mas aconteceu isso, como nós vimos hoje no testemunho, mas a pandemia chegou exatamente no momento que eu havia investido. Não me importa o que estejamos passando, a vida com Jesus sempre é mais leve do que a vida sem Jesus. E essa é uma promessa dele para todos. Porém, aqueles que percebem essa necessidade, precisam tomar algumas atitudes para que essa promessa se cumpra. A maioria das promessas da palavra de Deus são condicionais. Não sei se você já me ouviu falar dessa expressão, das promessas condicionais. Como eu disse antes, a vida eterna é a maior promessa que existe na palavra de Deus sobre nós, porque ela nos faz não somente ter uma vida abençoada, não somente ter bênçãos sobre a nossa família, não somente ter bênçãos sobre a nossa saúde, mas a promessa da vida eterna nos leva a sobrepor a perspectiva de morte a qual todos nós estamos destinados. Mas a promessa da vida eterna também é condicional. Já diz a Bíblia, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A promessa da vida eterna é condicionada a você e eu crermos no Filho unigênito que o Senhor enviou ao mundo. Entende isso? Existe uma condição para que a promessa se cumpra. E a promessa do Senhor Jesus nos aliviar. E a promessa do Senhor Jesus trazer esse descanso sobre a nossa alma, tornar a nossa vida mais leve, tornar a nossa vida abundante, como diz lá em João 10,10. Ela também é condicional. E a primeira condição é que você e eu venhamos nos deslocar até Jesus, venhamos ter a atitude de ir até Jesus. A primeira condição para uma vida mais leve é: vá até Jesus, se mova em direção a Ele. A sua palavra está estabelecida, a obra da cruz já foi cumprida, o Senhor Jesus se revela a você, mas nós precisamos ter a atitude de corresponder a essa promessa. Então, em primeiro lugar, vá até Jesus. Se mova em direção a Jesus, clame pela presença do Senhor Jesus, ative essa promessa sobre a sua vida. Ele disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus promete alívio, na palavra traduzida pela NVI, promete descanso. Eu não usei essa palavra descanso porque às vezes você pode supor que você está trabalhando de domingo a domingo e que buscando a presença de Deus você vai receber o descanso que, quem sabe, você precisa fazer isso fisicamente num dia da semana, entende? Agora, eu preferi essa palavra que o Almeida traduziu e a Nova Almeida Atualizada colocou de uma forma muito apropriada, que é nós estarmos sendo aliviados no nosso ser. E essa palavra alívio, ela justamente significa provocar uma pausa para se recompor. Provocar uma pausa para recuperar as forças. Você já teve a experiência de carregar um peso por um longo caminho? E aquele peso que inicialmente parecia leve, daqui a 2, 3, 5, 10 minutos se torna muito mais pesado. Você já teve essa experiência? Talvez na academia, alguém que já tenha ido na academia praticar musculação, pega um peso ali, faz 1, 2 repetições do exercício, parece que está leve, mas se você fizer 15 ou 20 repetições, os teus braços não aguentam mais. Isso reflete uma natureza do nosso espírito, uma natureza do nosso ser, que se nós vamos vivendo a vida sem receber refrigério sobre a nossa alma e o nosso espírito, coisas simples se tornam pesadas. E é assim que existem rixas entre pais e filhos. É assim que existem situações que quase que sem explicação destroem um casamento. É justamente assim que uma empresa, que um negócio que tinha tudo para dar certo, às vezes sucumbe. Porque nós precisamos receber o alívio para recompor as nossas vidas, para seguir construindo aquilo que Deus nos chamou a fazer. Inclusive pastores entram em depressão,
inclusive pastores têm o que se chama de síndrome de burnout, onde existe um esgotamento físico e espiritual que requer uma parada completa. Então é isso que eu estou te dizendo. Mesmo que você já caminhe, já conheça a palavra de Deus, pode ser que hoje você precise de um alívio sobre a tua alma. E o Senhor Jesus diz que aqueles que percebem que estão cansados e sobrecarregados no seu ser, no seu interior, precisam ir até Ele. Não importa se este é o dia que você precisa tomar essa atitude, ou quem sabe vai ser no meio dessa semana, quem sabe vai ser diante de uma situação difícil, quem sabe vai ser o mês que vem, você não sabe o que vai acontecer com a tua vida, mas existe uma receita para nós aqui. Cada vez que nós vamos até Jesus, é uma pausa que causa a recomposição do nosso ser, que causa o descanso para a nossa alma. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não preciso ir à igreja, eu posso buscar a Deus enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou vivendo a minha vida. Mas quando nós nos reunimos como igreja, seja num pequeno grupo lá na célula, seja aqui nos nossos cultos como um grande grupo, seja em um momento específico que você está com a tua família orando, buscando, lendo a palavra de Deus, você está causando uma pausa para ir até Jesus e recompor o teu ser. Está fazendo sentido isso para você? O que você está fazendo agora? Se você estiver de corpo, alma e espírito neste lugar, você está recebendo algo sobre o teu espírito que te fortalece e que recompõe o teu ser, que causa alívio sobre a tua alma. Quando nós vamos até Jesus, essa promessa começa a ser ativada. Agora, nós vemos ao longo da palavra de Deus, multidões inteiras que iam até Jesus e não recebiam nada do seu poder. Pessoas que foram até Jesus e não mudou em nada a sua realidade. E até hoje nós percebemos pessoas que visitam as células, pessoas que vão aos cultos, pessoas que frequentam igrejas por meses, por anos, e não muda nada na sua realidade. Por quê? Porque ir até Jesus é apenas o primeiro passo para que essa promessa se cumpra. Existem mais, pelo menos 2 passos nesse texto que o Senhor Jesus nos ensina. E o segundo é mais importante do que o primeiro. No versículo 29, leia comigo, diz assim, Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então agora Jesus detalha a promessa e detalha a atitude que nós devemos ter. Primeiro, Jesus faz a chamada de marketing. Ele diz, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Agora ele explica o que significa esse ir até Ele mais profundamente. E ele explica o que esse alívio significa mais profundamente. Esse alívio mais profundamente, como eu já introduzi desde o início dessa minha pregação, significa um descanso para a nossa alma. Como disse o salmista em Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me conduz em pastos verdejantes e refrigera a minha alma. É isso que nós precisamos, é uma parte do que nós precisamos na nossa relação com Deus, que a nossa alma receba refrigério, alívio, descanso. Então agora, nesse detalhamento da promessa, também vem o detalhamento da nossa atitude para uma vida mais leve. E agora que eu fui até Jesus, qual é o segundo passo que Ele me convida? Tome sobre você o meu jugo. E aí nós vamos ter que fazer uma ilustração rápida aqui. Eu não sei se a gente consegue projetar aquela figura, é possível colocar aqui no telão para o pessoal. Jesus faz uma analogia a uma atividade agropecuária comum na realidade do seu povo, comum na realidade do seu tempo, que é o ato de arar através da força de bois. Podia ser com 1, podia ser com 2, podia ser com parelhas de bois. E Jesus ele nos ensina aqui que muitas vezes nós estamos fazendo um trabalho sozinho, e não somente arar, às vezes era puxar uma carroça, puxar uma carga, naquilo que nós conhecemos como canga ou cangalha nos nossos dias. A Bíblia fala como o jugo. O jugo é justamente esse aparelho que está agora unindo 2 bois para fazerem o trabalho, para carregarem uma carga, para carregarem um fardo.
Então Jesus está fazendo aqui uma ilustração por meio desse ensinamento bíblico. Ele está dizendo: se você é como aquele animal que está já cansado, sobrecarregado, não está conseguindo mais carregar aquela carroça, aquele arado, fazer aquele trabalho, já está demais para você. Eu te proponho algo. Eu quero agora andar junto contigo. Eu quero agora fazer essa força por ti. Eu quero agora me unir à tua vida para conduzir esses projetos que você está vivendo. Algumas pessoas têm a ideia errada de que quando se voltam para Deus, a bênção da abundância de vida é parar com os seus projetos. Quando eu era criança, adolescente, eu vi muitos cristãos, porque se tornaram cristãos desistindo da sua profissão, desistindo da sua empresa, desistindo de fazer um curso, de aprofundar os seus estudos, desistindo de sonhar coisas, entre aspas, materiais, porque se apegaram apenas à promessa da eternidade, e não conjuntamente à promessa de uma vida abundante que o Senhor Jesus estabelece, para que Ele também seja glorificado nessa terra. Então, quando nós aprendemos isso, não é que Jesus está dizendo: eu vou agora fazer com que você viva só debaixo de uma árvore, boizinho, pastando e bebendo no açude. Não. Eu vou agora fazer com que você prossiga construindo grandes coisas, que seriam muito pesadas de carregar sozinho, mas eu junto contigo vou tornar isso agora uma vida mais leve. E Jesus, ele diz aí no versículo 29, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Retomando agora a nossa figura, nós vamos ter que aprender rapidamente, eu já ensinei isso algumas vezes aqui, essa tradição de arado ou de carroça puxada por dois animais. A tradição de que, às vezes, para que um animal novo ou inexperiente aprenda a andar em dupla, é necessário um mais forte do que ele e mais experiente, que já saiba usar a canga, usar o jugo, usar esse instrumento que os faz andar em dupla, que vale ensinar o caminho, que vale ensinar a conduzir. Dizem que existia uma tradição no Oriente Médio de colocar a vaca junto com o bezerro, para que ele aprendesse a usar a canga desde novinho. E quando colocava ali a canga, mesmo que ficava um pouquinho desparelho, aquela mamãe, ela puxava quase que sozinha o peso. Você já teve essa experiência de ajudar uma criança a carregar uma coisa pesada? Você já teve essa experiência? E aí você pega aquela coisa pesada e diz assim: não, bota a mão aí e ajuda. E você está carregando 90% do peso e o gurizinho se sente, ó, Schwarzenegger. Carregando um baita de um peso junto contigo, mas você sabe que você já sabe carregar sozinho aquele peso e permitiu que essa pessoa estivesse ali do teu lado para participar junto desse projeto. Você já teve essa experiência? Às vezes num cabo de guerra, né? Tem um bem franzininho lá na frente, bem magrinho, bem miudinho no cabo de guerra, e tem uns fortões lá atrás, a gente bota os fortões para trás, né? E aí está puxando, e aquele franzininho está olhando aquele monte de adversário, e ele puxando assim, e acha que ele derrubou todo mundo. Assim é com Jesus a nossa vida. Quando nós aceitamos colocar esse jugo, nós aliviamos a nossa vida. O que as pessoas veem na sua natureza humana? Ah, mas agora eu vou ter que colocar algo sobre mim que vai me vincular a alguém. Eu vou ter que me prender a Jesus, é isso mesmo? Eu vou ter que andar do lado de Jesus agora sempre, é isso mesmo que vai fazer a minha vida melhor? Isso não vai fazer a minha vida melhor. É justamente isso que o diabo colocou na cabeça de Eva lá no Éden. Você acha que viver aquilo que Deus ordenou para você é o melhor? Besteira. Vai viver sozinho, vai aproveitar a tua vida, vai fazer o contrário do que ele disse e você vai ver como que vai ser bom. E nós vimos o resultado que deu. É justamente isso. É quando nós aceitamos nos submeter a Jesus, confiando que Ele é gentil, humilde, manso, amoroso, abençoador, bondoso e quer nos ajudar e não nos sobrecarregar. Então, voluntariamente Ele te convida: coloque sobre você
algo que te vincule a mim. Convide-me para fazer parte da tua vida e eu te aliviarei. Pode tirar agora essa imagem aí? E vamos ver de novo o versículo 29. Quando diz ali, tomem sobre vocês o meu jugo, isso significa a atitude de você estabelecer uma aliança com Jesus. A atitude de você decidir andar com Ele. E a promessa é que você receberá alívio sobre a tua alma, alívio sobre a tua vida, alívio sobre a tua existência. Agora, junto com isso, tem uma outra expressão ali. Aprendam de mim. Então são duas coisas. Lembram? Primeiro, vir até Jesus. Segundo, agora esse versículo se desdobra em duas novas atitudes. Tomar o jugo sobre você, eu tomar o jugo sobre mim, o jugo de Jesus. Estabelecer uma aliança com Ele, estabelecer uma parceria com Ele, em que Ele é o Senhor. Mas agora, essa aliança, ela requer uma terceira atitude. Que você e eu estejamos dispostos todos os dias a aprender com Jesus. Diga aí comigo, eu preciso aprender com Jesus. A gente quer na nossa oração que Deus nos entenda. A gente quer na nossa oração que Deus nos abençoe. Mas grande parte das bênçãos que nós precisamos são um reflexo de princípios que nós não conhecemos e por isso não estamos praticando. Porque mesmo que Deus nos salva nas nossas emergências, se nós aprendermos dele, nós viveremos uma vida muito mais leve, muito mais fluida, muito mais abençoada. O que você prefere? Encontrar o melhor remédio para a tua doença que você está sofrendo? Ou não contrair essa doença nunca na tua vida? O que você prefere? Às vezes as pessoas buscam a Deus como remédio para a sua doença. Enquanto que é verdade que o Senhor nos salva da nossa doença, seja ela física, espiritual, emocional, financeira, seja o que for que está doente, estragado, quebrado, o Senhor nos salva. Mas a verdadeira leveza no viver não é em buscar socorro quando está tudo pegando fogo. É em construir a vida junto com o Senhor Jesus de forma abençoada. Então a terceira prática para uma vida leve é aprender com Jesus. Você está disposto a aprender com Jesus? Aprender com Jesus precisa de tempo. Aprender com Jesus precisa de dedicação. Aprender com Jesus precisa de atenção. Aprender com Jesus precisa se submeter e questionar, e observar como Ele faz, como Ele viveu, e perguntar o que fazer nesse momento da sua vida. Essa palavra aprender, ela é diferente daquela palavra aprender de alguém que vai estudar um livro. Essa palavra aprender, ela é especial no idioma que a Bíblia foi escrito, no grego, e ela significa uma raiz similar com ser discípulo. E essa palavra, esse tipo de aprendizado, nesse contexto que Jesus usou, é um aprendizado por observar, andando junto. É um aprendizado por fazer perguntas conforme a situação. Pegue isso para a tua vida, porque essa é uma chave para o discipulado cristão. Quando nós andamos em discipulado, nós temos duas grandes formas de crescer. Observar na prática da vida por estar andando junto, lado a lado, e fazer as perguntas corretas conforme a necessidade surge. Você está disposto a aprender com Jesus? Fazer perguntas corretas à sua palavra, a Ele em oração, a pessoas que já tenham caminhado com Ele, coisas parecidas do que você está enfrentando, antes de tomar uma decisão? Antes de cometer um erro? Você está disposto a aprender com Jesus? A sentar e aprender a sua palavra, os seus princípios, os seus conceitos? Antes de ter um descanso maior, um sono maior, um lazer maior? Antes de aproveitar o domingo para os teus próprios prazeres, dedicar horas, dias, treinamentos inteiros para aprender com Jesus? Você quer mesmo aprender com Jesus? Isso é o que causa alívio para a tua alma.
É isso que produz descanso e uma vida leve para você. Mas tem o custo. Tem o custo de andar lado a lado, de se submeter. Tem o custo de você não ficar para trás quando Jesus já foi. Tem o custo de você não querer se precipitar quando ainda não é a hora e Ele ainda está aqui. Tem o custo de o caminho vem dEle e você agora se ajusta a esse caminho. Tem o custo de dizer, mas eu queria ir por ali e Jesus está indo por aqui. Quem se submete a quem? Como que é a ordem de prioridades da tua vida com Deus? Você quer verdadeiramente uma vida mais leve? Vá até Jesus, clame por Ele, faça uma aliança com Ele, coloque sobre você o jugo que vem dEle e deseje investir na tua vida para aprender com Ele. O nosso Senhor é manso, é humilde de coração. Ele se compromete a ser um Senhor gentil, paciente, bondoso, misericordioso, humilde. E essa palavra humilde, para a gente ir já para o final dessa ministração, nesse contexto, significa que mesmo que Ele é muito maior, Ele se abaixa para que você possa caminhar do lado dEle, no mesmo jugo. Essa palavra humilde significa baixar um pouco, para poder estar junto com o outro, nesse contexto da ilustração do jugo de Jesus. E quando nós aprendemos isso, quando nós desejamos essa vida leve, quando nós praticamos aquilo que é a condição para que essa promessa se cumpra nas nossas vidas, vamos até Jesus, fazemos uma aliança forte, inabalável com Ele, decidimos caminhar com Ele, e não pedir socorro a Ele. Querido, Jesus não é o Chapolin Colorado. Não é só ficar vivendo a tua vida cristã assim, cantando uma música, dizendo assim, eu sou crente, e aí faz um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e aí diz assim, e agora? Quem poderá me defender? Aí vai chegar Jesus assim? No início Ele faz isso com misericórdia da gente. Mas se você fizer dessa a tua regra de vida, a tua vida cristã vai durar pouco. Quando você menos perceber, você está mergulhado de novo no lamaçal do pecado. Os demônios de novo tiveram acesso à tua realidade. E o teu estado é pior do que o primeiro. A vida cristã é séria demais para a gente achar que a aliança que temos com Ele é só enquanto nos beneficiar. Coloque sobre você esse jugo. Porque esse jugo não coloca mais peso. Esse jugo alivia o teu fardo. Esse jugo não te leva para o caminho errado. Esse jugo te mantém no caminho correto. E aí no versículo 30 nós encerramos, quando Jesus diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo? Estava pesado para você andar sozinho. Agora você faz uma aliança comigo. Eu sou maior, mais poderoso, mais forte. O mundo te diz que vai ficar mais pesado para ti. O que Jesus te diz? Agora que vai ficar leve. Agora que vai ser abundante. Agora que você vai aprender a viver com leveza a tua vida. Quando você aprende com Ele, quando você anda com Ele, quando você vai até Ele. Com Jesus nós não ficamos à deriva, assim, sem muita expectativa, assim, só sobrevivendo, de uma forma um pouco mais leve. Aí Jesus seria hippie, só, vem pra mim aí, vamos curtir. E aí produz o quê? Nada, produz nada. Não produz nada. A vida mais leve não é uma vida improdutiva. A vida mais leve não é uma vida ociosa. Sem Jesus, até a vida ociosa é pesada. Sem Jesus, até a riqueza é pesada.
O casamento com a mulher mais linda é pesado. Sem Jesus a vida é pesada. Com Jesus tudo fica mais leve. E eu creio que se você está aqui nesse lugar, você tem essa expectativa no teu coração. Então agora imagine que o Senhor tem projetos extraordinários para que você viva, tem bênçãos preparadas para você ali na frente. O que a gente não pode fazer? Andar pelo caminho que a gente acha que deve andar. Andar sozinho, desvinculado da presença de Deus. Achar que já sabe e não querer aprender nada. É muito simples. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês receberão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com Jesus a vida fica mais leve.